Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse sabadão para poder a gente falar de Fluminense e Corinthians, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. Eu tô aqui com aquelas informações para vocês completas, tá? De provável escalação, quem tá suspenso, quem tá voltando, quem vai apitar, o provável time do Corinthians. Só que tem informação importante aqui sobre as nossas outras duas competições, cara. Vou falar desse momento especial também que vive o nosso tricolor, o único clube brasileiro vivo em 3 competições. Cara, é pra dar muita moral. Depois da vinheta, não sai daí não, tenho um carinho de te convidar para mais um vídeo importante no nosso canal. Fica aí. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade trocar essa ideia com vocês, estar diante da presença de todos vocês. Hoje é dia 13, sabadão, 13 de setembro. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Quero mandar um grande abraço, quero mandar um grande beijo em todos e agradecer a parceria e a amizade com o nosso canal, tá? Informações completas, vídeo completo para todos vocês. Queria só lembrar da importância do teu apoio. Deixa o like nesse vídeo. Se você ainda não é um inscrito, faz a tua inscrição, tá? Eu sei que eu tô devendo um pouco vocês de informação. Tô precisando fazer uns trabalhos por fora, né? E infelizmente eu tô deixando um pouquinho aqui a desejar, mas vou voltar a ficar firme como antes, tá? Preciso da compreensão e do apoio de todos vocês. Então, ó, se inscrevam no canal, comenta, deixa o teu palpite para hoje e também, se você puder, seguir nos ajudando, compartilha os nossos conteúdos. Beleza pura? Vambora! Fluminense e Corinthians, hoje às 21 horas, aonde? No Maraca, é na nossa casa e vou logo dizer, na nossa casa, quem manda somos nós. A gente vê aí agora de uma vitória importante, né? Classificatória para a semifinal da Copa do Brasil, 2-0 em cima do Bahia, e na nossa casa a gente vai se impor para poder buscar essa vitória contra o Corinthians nessa 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, tá? A transmissão, para quem não vai poder ir ao jogo, ela vai passar na TV aberta, na Record, tá? Fica atento a isso. Vai passar também no Play Plus, né? Lá também da Record, na Cazé TV, ao vivo no YouTube com imagem, ok? E também na Premiere, para quem gosta de acompanhar pela Premiere, tá bom? Deixa eu trazer para vocês aqui o retrospecto desse confronto entre Fluminense e Corinthians, que, cara, tá empatado, tá totalmente equilibrado. 44 vitórias para cada lado e 36 empates. E, relembrando a todos vocês, no primeiro turno fomos até a Neoquímica Arena e René, filho, tomou um remédio lá que era um remédio para ficar doido e ele chutou de direita, fez um golaço, endoidou, meteu 1-0 Fluminense. Depois a gente meteu o gol de pênalti, né? Nem lembro agora quem foi que meteu o gol de pênalti. Se você lembra quem meteu o gol de pênalti lá na vitória por 2-0, comenta aí embaixo aí, tá? Agora eu não me recordei aqui não, mas foi 2-0 Fluminense na Neoquímica Arena, em plena Neoquímica Arena. O Corinthians, que pode ser o adversário do Fluminense numa eventual final de Copa do Brasil. Basta o Fluminense eliminar o Vasco e basta o Corinthians eliminar o Cruzeiro, que ambos vão se encontrar lá em dezembro para poder disputar as duas finais da Copa do Brasil, tá? Não perca não, hein? Copa do Brasil são 2 jogos. Um jogo lá e um jogo cá. Um jogo em cada casa. Gente, tô colocando para vocês aqui agora a tabela de classificação, tá? Fluminense tá aí, como vocês estão vendo, na 9ª posição, com 28 pontos. E o Corinthians tá na outra página, que eu tô virando para vocês aí agora, na 12ª posição, com 26 pontos. Então a diferença de um time para o outro é 2 pontos. Significa que, quando a gente usa aquele argumento, aquela fala, é um jogo de 6 pontos. Se o Fluminense vencer, e o Fluminense tomara que vença, o Fluminense vai para 31 pontos. E nessa noite ultrapassa o Bragantino, que só joga amanhã no domingo contra o Sport lá na casa do Bragantino, tá? Tomara que o Sport possa pelo menos segurar um empate lá contra o Bragantino, né? Ou até mesmo vencer. Mas
Vamos torcer aí para poder dar uma segurada, para poder a gente ganhar pelo menos uma posição aí do Red Bull Bragantino. Se o Corinthians vencer o Fluminense hoje, o Corinthians ultrapassa o Fluminense chegando a 29 pontos. Não é o que a gente quer e também não é o que vai acontecer. Torço de verdade para que a gente possa fazer uma grande partida como foi contra o Bahia, sabe? Com intensidade, com agressividade e querendo a vitória a todo custo, a todo momento. E aí, daqui a pouquinho a gente vai chegar aqui na provável escalação do técnico Renato Gaúcho. Claro que tem dúvidas, porque na terça-feira, eu preciso abrir esse parênteses aqui para todos vocês, tem Lanús e Fluminense, jogo importantíssimo, válido pela ida das quartas de final da Sul-Americana. Rapaz, é um negócio aqui interessante que eu tô pensando aqui, tá? Tem coisas que eu escrevo aqui no meu caderno, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu escrevo aqui no caderno. Mas a maioria das coisas eu falo aqui pra vocês aqui da minha cabeça, porque acompanho, sei como é que é, né? Sei como é que tá a situação. Cara, que moral, né? Que moral, cara. O único clube ainda vivo em 3 competições, né? E aí, muitos debateu aí, vou abrir um parênteses aqui para poder falar sobre isso, que tem torcedor ainda que reclama. O torcedor que tá reclamando, ele não tá reclamando, cara, de estar em 3 competições. A reclamação não é essa. A gente precisa ser honesto com a direção da reclamação. Então, assim, o que a gente reclama é que em determinados jogos, entendeu? O Renato Gaúcho, ele podia fazer um time jogar de um jeito. Poderia escalar o time de um outro jeito. É só isso, cara. Agora, que eu tô reclamando que eu tô em semifinal da Copa do Brasil, que eu tô em quartas de final da Copa Sul-Americana, não vou falar que eu tô em Campeonato Brasileiro porque já é o campeonato que a gente joga 38 rodadas. Gente, eu não sou maluco e nem você é maluco. Então quem tá reclamando, não tá reclamando que tá em 3 competições. Não é isso. A reclamação é que em alguns jogos o time poderia ser outro. Até porque o Renato, ele mesmo fala que ele poderia, sabe? Eu tenho um grupo, então dá oportunidade. Você quer ver uma coisa? Vou botar uma foto pra vocês aqui agora, ó. Olha essa foto aí. Cadê John Kennedy? Contra o Bahia, o cara nem relacionado foi. E a gente precisava ganhar do Bahia de 2-0. Ganhamos? Ganhamos. Classificamos? Classificamos. Mas a pergunta que não quer calar, pô, eu acho que eu não tô sozinho nessa. Cadê John Kennedy? Ah, Fagner, ele vai jogar hoje. Será? Fica esse ponto de interrogação na minha e na tua cabeça. O moleque tá treinando, eu tô acompanhando o treinamento dele, tá treinando pra caramba. Só que quem treina também quer o quê, gente? Quer chance, quer oportunidade. Então vamos ver se hoje, por exemplo, John Kennedy tem oportunidade. Agora, Renato só fica em Everaldo, né? Everaldo. Tudo bem que Everaldo, taticamente, cumpre um papel muito importante, mas já voltou a ficar alguns jogos sem marcar gols. Então, assim, dá oportunidade pro John Kennedy, cara. Entendeu? Lescano e Lavega sumiram. Essa é a grande verdade. Lescano e Lavega sumiram. Então, vou trazer pra vocês aqui agora o provável Fluminense, pra também falar pra vocês, cadê a base? Em jogos como esse. Tô falando que não é um jogo importante contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É um jogo importante, mas você tem que utilizar pra poder você ver quem pode realmente estar do teu lado. Tá somando e agregando valor no teu elenco. Então, eu acho que é nessa parte que o torcedor fica na bronca com o Renato Gaúcho. Agora, que o trabalho dele, né, de resultado, tá aí, pô. Estamos em 3 competições, né? Estamos em 3 porque uma a gente está disputando direto, mas semifinal de Copa do Brasil, né? E também agora aí buscando a semifinal da Copa Sul-Americana. E, gente, faltam 4 jogos da Copa do Brasil para poder a gente bater bicampeão, ganhar 100 milhões, voltar para a Libertadores o ano que vem direto na fase de grupos e ainda tá classificado para a Supercopa do Brasil. Isso é bacana demais, cara, sabe? Isso é muito importante para nossa história. Outra coisa, na Copa Sul-Americana faltam 5 jogos. 2 jogos da quarta de final, 2 jogos, né, da semifinal e 1 jogo da grande final. Na Sul-Americana não é 2 jogos, é um jogo só. Falei para vocês no vídeo de ontem que vai ser em Assunção, no Paraguai, tá? O estádio ainda não foi definido, mas já foi feita a troca, não será mais na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, beleza? Última informação antes de passar a escalação, a CBF remarcou
o jogo da 13ª rodada que foi adiado, tá? O que o Fluminense estava disputando o Super Mundial de Clubes da FIFA entre Mirassol e Fluminense. Jogo marcado para o dia 8 de outubro, mês que vem, tá? Não vai atrapalhar o Fluminense, tá? A ideia é essa, dessa marcação da data. 8 de outubro, às 21 horas, lá no tal do Mião, acho que é isso. Lá onde o apelido lá do estádio do Mirassol. Um embate que vai ser difícil, tanto para o Fluminense, mas é claro, difícil também para o Mirassol. O Mirassol está fazendo um excelente campeonato brasileiro, a primeira vez que o Mirassol tá na parte de cima aí no futebol da elite. Gente, vamos pro provável Fluminense, tá? Pra gente falar aqui o que Renato Gaúcho deve promover hoje. Eu vou te passar aqui a informação do time do site GE. O site GE tem umas informações bem apuradas sobre o que o Renato Gaúcho está pensando do time. Só que eu acredito que o Renato hoje vai mudar e vai mudar firme o time, tá? Por quê? Porque na cabeça do Renato já tem um jogo terça-feira. Tudo bem que a gente está vindo de uma data FIFA, entendeu? Mas se você puder ter todo mundo ali 100%, 120%, quem não quer isso? Quem não quer de mim e de você vencer o Lanús na próxima terça-feira? Eu quero vencer lá. Eu quero vencer. Não quero jogar para poder perder de pouco. Não quero jogar para empatar. Não, esse é um pensamento que não cabe pra gente. A gente tem que pensar em vencer o Lanús, mesmo fora de casa. Fluminense tem que pensar grande. Não é verdade? Entre sonhar grande e sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então para de sonhar pequeno. Vamos sonhar grande. Agora, não adianta sonhar. Tem que trabalhar. Tem que batalhar para conquistar as coisas. E o time do GE é o seguinte. Não vou botar aqui o campinho agora não. Fábio, Guga, Thiago Silva ou Ignácio, Freitas, René, Hércules, Martinelli ou Bernal, Nonato ou Lúcio Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Esse é o provável time do Fluminense segundo o site GE. Mas agora eu vou botar o campinho na tela para vocês. Eu acredito que o Renato Gaúcho deva vir assim para esse confronto. Acompanha aí. Fábio no gol com Júlio Fidelis na lateral direita, com Ignácio e o Igor Rabelo na zaga de titular ao lado do Ignácio, tá? Na lateral esquerda, Gabriel Fuentes, que está de volta de suspensão. Junto com o Otávio, que volta a jogar, eu acredito, de titular hoje, na vaga de Hércules. E Facundo Bernal no lugar de Martinelli, tá? No meio, nem entra Nonato e nem entra Lúcio Acosta. Para mim, quem entra hoje titular é Paulo Henrique Ganso, com Santi Moreno na ponta direita, Keno na ponta esquerda e na centroavância Germancano. Para mim, Fagner, eu acredito que esse time deve entrar hoje contra o Corinthians. O que você acha? Qual é a sua opinião? Gosta de algum? Colocaria algum outro nome? Deixa aí nos comentários, tá? Quero lembrar a todos vocês que Soteldo tá à disposição do técnico Renato Gaúcho para voltar a jogar hoje, tá? Tomara que fique no banco, tomara que o Renato Gaúcho não invente Soteldo titular, tomara, tá? O Canóbio e o Fuentes estavam suspensos contra o Santos, né? Me confundi um pouco aqui ontem, mas o Canóbio tá disponível para o jogo de hoje. Vai jogar? Eu seguraria. Deixa Canóbio, Kevin Serna, tá? Descansando para ficar bem. Mas descansaram, Fagner, deixa, vamos lá. Deixa eles no banco, né? Ou nem deixa no banco, cara. Dá oportunidade para outros jogadores, entendeu? O Fluminense tem time, tem capacidade para poder ganhar o Corinthians nessa noite. Quem tá pendurado, que se tomar cartão, não enfrenta o Vitória no na próxima partida. Facundo Bernal, Lima e Thiago Santos. Esses estão pendurados para a partida de hoje. Lembrando, Samuel Xavier tá fora ainda, se recuperando da lesão na sua coxa, tá? E o provável Corinthians? Qual é o Corinthians que vem hoje? O Corinthians tem bastante desfalque, tá? E o Dorival Júnior deve mandar a campo Hugo Souza, André Ramalho, Gabriel Henrique, Aguilera e Mateuzinho, com Maicon, Rian e Rodrigo Garro, Matheus Bidu, Guinegão e Yuri Alberto. Esse é o provável time do Corinthians para enfrentar o nosso Fluminense nessa noite no Maracanã, tá bom? Equipe de arbitragem. Quando eu falo equipe de arbitragem, eu vou falar somente o árbitro e o VAR. Não fico falando de auxiliar aqui não, tá? Felipe Fernandes de Lima. O Fluminense ainda não perdeu com esse cara no apito, tá? Então tomara que continue essa sequência aí
positiva de invencibilidade do nosso tricolor, enquanto o Felipe Fernandes de Lima apita as nossas partidas, apita os nossos jogos. Significa que eu quero que ele apite para o Fluminense? É claro que não. A gente tem que ser justo, seja imparcial e vença aquele que tiver mais competência e qualidade de estufar a rede, tá? No VAR vai estar o Daniel Nobre Bins, para poder acompanhar lá e tomara que possam fazer um excelente trabalho nessa noite em pleno Maracanã, tá bom? Não vou prometer para vocês, mas se der, eu abro uma live hoje, depois dessa partida, para poder a gente trocar uma ideia para falar do resultado de Fluminense e Corinthians, tá? Mas eu tô confiante, eu tô animado com esse momento, tanto que eu coloquei, né? Vamos embalar. Vence o Bahia, classifica. Vence o Corinthians, vai enfrentar o Lanús, vence o Lanús e, cara, vamos, sabe, jogar energias positivas, vamos acreditar que o nosso Flusão vai emendar uma sequência agora maravilhosa de reta final. E, ó, estamos na briga por 2 títulos muito possíveis pra gente. Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Vamos acreditar. Meu palpite pra hoje contra o Corinthians é Fluminense 2-0 no Maracanã, beleza? Hoje de Hermancano volta a se encontrar com as redes. Beijo no teu coração, deixa o teu palpite aí para poder a gente trocar essa ideia, tá? Tenha um excelente sábado e a gente volta numa próxima oportunidade. Tamo junto! Hoje é mais 3 pontos pro nosso Flusão, se Deus quiser.